eles vão trocar lá. Se a troca for na proporção de 1 para 1, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que A vai mandar 6 de alimento para B, B vai mandar 6 de tecido para A. Então, ao final da história, o que nós vamos ter? Em B e em A produziu 12 de alimento, ficou com 6 de alimento para ele e 6 de tecido. B produziu 12 de alimento, usou 6 para si, mandou 6 para A. Então, resultado. A agora está podendo consumir os 6 de alimento e agora está consumindo maior quantidade de tecido, no valor de 6. E B está podendo a mesma coisa, produziu 12 de tecido, reservou 6 para si e agora está podendo, ao fazer a troca, consumir 6 de alimento, que é maior que o que ele tinha direito de consumir quando era uma autarquia, quando era uma economia fechada. Então, todas as duas nações têm a ganhar se a razão de troca for de 1 para 1. Agora a gente poderia pensar, tudo bem, e com outras razões de troca? Vamos ver como é que seria com outras razões de troca, não tem nenhum problema. Aqui nós tínhamos A produzindo tão somente alimento na quantidade de 12. E B produzindo tecido na quantidade de 12. Se a razão de troca fosse de 1 para 2, 1 de tecido para 2 de alimento. Isso aí é uma razão de troca que está dada, ou vamos melhorar aqui, um tecido vale 1,5 de alimento. É uma razão de troca internacional. Se é uma razão de troca internacional, é o preço que vai vigorar, independente de qualquer outra coisa, para os dois países, porque os dois países são países pequenos, não afetam o preço internacional. Eles não têm porte para produzir e fazer os preços oscilarem de acordo com o poder e o interesse deles. Então, vamos supor que 1 de tecido valha 1,5 de alimento. É diferente dos preços que vigoravam antes em cada um dos dois países. É a hipótese do país pequeno que nós comentamos para vocês lá na teoria pura do comércio. Muito bem. O que nós vamos fazer? A vai produzir 12. Antes A precisava de 6 de alimento. Quando era uma autarquia, produzia 6 de alimento. Portanto, vão deixar A atendendo às suas necessidades internas de 6 de alimento. Sobrou o quê? 12 menos 6, sobraram 6 para A levar a troca no mercado. 6 de alimento. B produziu 12 de tecido. Também demandava 6 de tecido, vai levar e vai garantir os 6 de tecido para si. Mas se produziu 12 e reservou para seu próprio consumo 6, sobraram 6 que ele vai levar para o mercado. Só que agora a proporção não é de 1 para 1. Agora a proporção é de 1 para 1,5. Então, esses 6 que A produziu de alimento vão ser trocados por 4 de tecido. 4 de tecido vezes 1,5 dá 6. Então, o que vai acontecer? A vai pegar 6 de tecido, 6 de alimento, produziu 12, vai pegar 6 de alimento e vai ficar com 4 de tecido. Dada a troca de cada alimento valer 2/3, né? 1,5, 2/3. Então, as 6 unidades
6 unidades de alimento que sobraram em A, multiplicado pelo preço, que é 2/3 de tecido, nós vamos ter 4 de tecido para lá. Quando era uma autarquia, A produzia 6 de alimento e 3 de tecido. Agora que não é autarquia, mesmo que a relação de troca seja de 1 tecido para 1,5 de alimento, A ainda com a troca tem 1 tecido a mais. Mantém o consumo de alimento e tem 1 tecido a mais. E B? B gerou 12, produziu 12, pegou 6 e se reservou, 6 de tecido, e ficou com 6. Só que 6 ele só poderia trocar por 9. Como A não tem 9 para trocar, A tem um excedente de 6. 6 correspondem a 4. Então B vai pegar 4, tecido, vai trocar pelo 6 de alimento de A, mais 6 de alimento. E vai ficar ainda com 2 a mais de tecido. Vai ficar ainda com 2 a mais de tecido. Usou só 4 na troca, ficou com 6 de alimento, mas usou 4. 4 e 6, 10. Ele produziu 12. Então, aumentou também seu consumo de tecido. Então, no caso aqui, B ganhou muito mais, porque ao se especializar, produzir 12, pegar 8 para si, sobrar 4 que ele pôde transformar na troca em 6 de alimento, no final das contas, ele ficou com 6 e 4, 10 de tecido, dos 12 que ele fez. Oito de tecido e 6 de alimento. Então a gente percebe que, olha lá, quando era 1 para 1, os dois dividiram os ganhos do comércio. Quando era, dividiram na mesma proporção. Quando era 1 para 1,5, um tecido igual a 1,5, quem ganhou mais foi B. Quanto mais a relação de troca internacional estivesse se aproximando dos preços internos de um país, mais o outro está se beneficiando. Mas isso é pouco importante. O importante aqui é perceber que ambos tinham a ganhar. Ambos ganharam ao fazer a produção especializada e a troca. Agora, vou apagar aqui de novo para tentar mostrar uma outra questão aqui. Qual que é a outra questão que eu quero mostrar? Como é que a gente sabe quais os preços que vão permitir no mercado internacional ter comércio e o comércio ser benéfico para os dois países? Vamos pegar lá o país A. O país A nós já identificamos que vai produzir exclusivamente alimentos. Quanto custa o alimento no país A? Antes do comércio. 1 de alimento era meio de tecido. Então, meio de tecido. Quanto custa o alimento no país B? 2 de tecido. Então, para valer a pena para ter comércio internacional, o preço do alimento tem que ser maior do que meio de tecido. Por quê?
porque senão ele vai pegar o alimento e vender lá dentro do país dele mesmo por meio. Ele não vai vender por 0,4, por 0,3, que seria prejuízo. Se ele produzir o alimento, ele vai querer vender acima de meio de tecido, para ter algum ganho. Mas se ele quer valor acima de meio de tecido é menor do que 1 de alimento, vamos olhar o que acontece em B. Se B tiver que pagar 3 de tecido pelo alimento, não vale a pena comprar em A. Vale a pena comprar na própria economia internamente, onde o alimento vale 2. Então, quer dizer, qualquer valor vale a pena para B comprar alimento se for menor do que o preço que ele poderia pagar lá dentro de B. Então, a gente estabelece quais são os limites do intervalo de trocas que valeria a pena para ambos os países fazerem o comércio de alimento. Em termos de tecido, a mesma coisa, dado o tipo de informação e quadro que eu montei. O tecido vai ter que ficar maior do que meio de alimento, que é o valor lá de B, vai ter que ser menor do que 2 de alimento, que é o valor lá de A. Então, tecido, neste caso aqui, teria que ser situado entre os limites meio de alimento e 2 de alimento de A. A gente pode fazer outros exercícios que vão com outros valores aqui, que vão dar a mesma coisa, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Por exemplo, eu poderia colocar aqui, numa mesma hora de trabalho e, portanto, com o mesmo custo, com o mesmo preço, e, portanto, se tem preços iguais, basta a gente comparar as quantidades físicas escritas no nosso quadrinho, a nossa informação do quadro dado. Se A produz 7 de alimento, A produz 7 de alimento. Se B produz 3 de alimento, se em tecido A produz 5 de tecido, 5 de tecido, B produz 8 de tecido, ou que B produz 9 de tecido, a mesma coisa, na mesma condição de trabalho, no mesmo tempo de trabalho, com o mesmo custo, no mesmo tempo de trabalho, alimento é produzido em maior quantidade em A do que B. Logo, a vantagem absoluta de alimento é na país A. Produz 7 contra 3 apenas de B. Na mesma condição, no mesmo tempo de trabalho, quem produz mais é mais produtivo. A produz mais. Se A produz mais porque é mais produtivo, em relação ao alimento, o que a gente pode falar em relação a tecido? B produz 9 e A produz apenas 5. Então, neste caso, quem é mais eficiente, mais competitivo, mais produtivo é B. Então, B produz mais eficientemente tecido e A produz mais eficientemente alimento. Quais as razões de troca? Continuamos com esse mesmo raciocínio, né? Mesmo tempo de trabalho, uniformiza os preços. Olhar só, o diferente é quem produz mais. Quem produz mais, produz melhor. Então, continuamos naquele mesmo primeiro raciocínio. E aqui agora, o que nós podemos falar? Bom, em A, 7 de alimento é igual a 5 de tecido, portanto, 1 de alimento é igual a 5/7 de tecido, ou 1 de tecido é igual a 1,4 de alimento. 5/7
é 0. Aliás, 50 por 7 é 7. 7 vezes 7, 49. 10, 7, alguma coisa. Então, aqui seria 1 de alimento igual a 0,7 de tecido. 0,71.